Agora, recentemente, a 14 de fevereiro, estivemos sendo empossados com a nova diretoria do CONIF, e nessa função de vice-presidência de Relações Parlamentares, um dos nossos objetivos é também estar estreitando cada vez mais a relação com o Parlamento, com a Câmara de Deputados e o Senado, no sentido de buscar, né, o apoio para aquelas nossas pautas que entendemos ser importantes. A questão orçamentária sempre é a pauta, né, mais recorrente, né, mas existem outras pautas, né, também, que a gente também vai tentar estar desenvolvendo junto aos parlamentares. Temos que ter essa visão da necessidade para a nação de termos uma educação forte, uma educação de qualidade, uma educação que transforme vidas. Acho que esse é um caminho que nós certamente vamos trilhar no atual governo. Olá! Neste podcast nós vamos conversar com o reitor do IFSU e vice-presidente de Relações Parlamentares do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, o senhor Flávio Nunes. E a pauta vai ser as perspectivas para o ensino técnico e tecnológico nos institutos federais na atual conjuntura do país. Bem-vindo e parabéns por este novo desafio, reitor. Olá, Simone, olá a todos que nos assistem nesse momento. Então, muita alegria estamos aqui fazendo essa conversa, né, e poder falar um pouquinho dessas nossas andanças e expectativas aí em relação à educação profissional e tecnológica para a nossa instituição, na UFSU, e para o nosso país como um todo também. E a Durga Sindical ela já vem trabalhando com essa pauta dos professores na reconstrução do país. É uma campanha, né, que acredita que este novo momento, né, a educação ela é crucial para o desenvolvimento do Brasil em vários setores. E de que forma os institutos federais podem contribuir para o desenvolvimento educacional, econômico e de emprego, reitor? Perfeito. Então, é importante destacar a importância do papel do docente, do professor, nessa caminhada, né? Afinal de contas, são os docentes que fazem toda essa movimentação de preparo dos próprios cursos, né? E daquilo que é necessário para que ele esteja sempre atualizado e também em condições de dar uma condição para o nosso estudante que ele possa fazer os seus desenvolvimentos educacionais, né, com as suas construções de conhecimento, e possa enfrentar o mundo do trabalho, né, com uma formação técnica, científica, humanística, né, e de formação cidadã também. Os institutos federais, então, vêm num contexto da sua criação lá em 2008, né, tentando fazer uma capilarização do acesso à educação profissional no Brasil como um todo. E hoje, então, nós estamos em mais de 630 unidades, mais de 600 municípios espalhados pelo Brasil, principalmente no interior, levando essa educação que muitas vezes não era acessível para grande parte da população. Hoje nós atendemos mais de 1,5 milhão de estudantes nesses mais de 630 unidades, levando essa educação diferenciada, com qualidade pública e gratuita, né, inclusiva, e buscando sempre estar referenciada pela sociedade. Nesse contexto, nós temos vários desafios que vinham sendo, vamos dizer assim, apoiados sempre pelos governos que o implantaram lá a partir de 2008, porque precisamos construções, precisamos da aquisição de equipamentos, precisamos da liberação de vagas para a contratação de servidores docentes e técnico-administrativos para dar conta desse grande objetivo. Infelizmente, nos últimos anos isso não tem acontecido e nós temos tido muitas dificuldades de continuar fazendo essa nossa função, ofertando essa educação profissional tecnológica diferenciada, com muitas dificuldades, né? E a nossa expectativa, então, agora que o retorno do presidente Lula, né, que foi o presidente que criou os institutos federais, se possa ter novamente um apoio mais efetivo, né, e investimento, né, investimento na educação.
Nós estivemos participando recentemente do encontro com o presidente Lula, onde ele chamou os reitores de todas as universidades e dos institutos federais, e a fala dele foi exatamente nesse sentido, que precisamos investir. Ele falava muito, não pode usar a palavra custo, né? Porque temos que ter essa visão da necessidade para a nação de termos uma educação forte, uma educação de qualidade, uma educação que transforme vidas. Acho que esse é um caminho que nós certamente vamos trilhar no atual governo. Temos muito passivo para trás, né, vários anos de dificuldades, né, e que certamente não serão resolvidos de uma hora para outra, não serão resolvidos em pouco tempo, e teremos que ter também um pouco de paciência, no meu entendimento, nesse processo. Claro, uma paciência ativa, vamos dizer assim, né, no sentido de que temos que exigir e cobrar os caminhos, as soluções dos nossos problemas, dos nossos desafios, mas ao mesmo tempo saber que temos que saber esperar um pouquinho para que essas coisas todas sejam por completo retomadas, né? Porque o impacto foi muito grande desses cortes orçamentários na vida dos estudantes, dos docentes, dos institutos. Com certeza, né? Apenas falando do último ano passado, né? Nós tínhamos uma LOA prevista, ou seja, um orçamento previsto em janeiro, fizemos toda uma programação para passarmos o ano inteiro, e ao longo da caminhada fomos atingidos por diversos contingenciamentos, ao ponto depois de chegar a um corte do orçamento em maio. Então nós terminamos o ano passado com um corte de 7,2% do nosso orçamento. E ainda em dezembro tivemos que fazer uma série de lutas para manter pelo menos o que estava previsto, mesmo depois do corte de 7,2%, senão não conseguiríamos fechar o ano, né? Muitas ações. E para muitas instituições não foi possível fechar o ano com as suas contas em dia, mesmo depois da liberação desses contingenciamentos lá no mês de dezembro ainda, né? Infelizmente. Por quê? Mais uma vez, né, não era dado a devida atenção e prioridade no governo anterior para a educação. Então, outros setores acabaram sendo, assim, privilegiados na distribuição dos nossos recursos e do orçamento, e não foi dada essa prioridade para que a educação pudesse também ter essa sua conclusão do seu orçamento liberado. Isso afeta diretamente o trabalho que a gente realiza no dia a dia, do nosso docente, do nosso técnico administrativo, junto aos nossos estudantes, afeta em uma série de ações que nós tínhamos programado, previsto, e que fazem parte de um conjunto dessa qualidade que eu ressaltei antes, e que não foram possíveis de serem realizadas, né? Estamos agora nesse novo ano, nesse novo governo, e a nossa expectativa é que o orçamento seja recomposto. Nesse momento atual, nós temos já um corte de 13... Corte não. Nós temos uma diminuição do nosso orçamento de 2023 de 13,2% em relação a 2022. Ou seja, o 2022, que já foi difícil, a LOA foi aprovada, está sancionada com 13,2% a menos que ano passado. Então, ficará muito difícil nós concluirmos o ano nesse sentido. A gente tem feito um trabalho, né, tanto os reitores dos institutos quanto das universidades, via CONIF, via ANDIFES, para conversar junto com o Ministério da Educação para que seja recomposto, repactuado, perdão, seja repactuado esse orçamento. As indicações e a perspectiva e a receptividade do Ministério da Educação é total para que haja essa repactuação. Nós só estamos aguardando aí para ver que nível vai ser essa repactuação, e claro que nós queremos ir além, né, do que simplesmente ter o 2022, queremos, porque isso já não seria suficiente, né? Apenas para você ter uma ideia, nós temos contratos que são atualizados ano a ano, né? Então, um contrato de limpeza, um contrato de vigilância, todos os anos tem reajuste, geralmente IPCA. Então, se eu tiver o mesmo orçamento de 2022, eu já não consigo concluir esses contratos para 2023. Então, a nossa expectativa e a nossa cobrança nesse momento é que haja essa repactuação e a gente possa continuar trabalhando, não digo tranquilamente, mas com um pouco mais de espaço. E durante a expansão da educação técnica e tecnológica, os cursos eles contribuíram para a empregabilidade, né, e o desenvolvimento econômico
do país. E agora, será que é possível retomar essa empregabilidade dos anos atrás? Essa é a nossa grande expectativa, né? É bom dizer que qualquer avanço em nível nacional da empregabilidade, ela passa por ter pessoas com qualificação. Então, a nossa expectativa é que exista, né, uma retomada do desenvolvimento mais efetivo do país como um todo, e para isso, essa retomada precisa de pessoas qualificadas, alinhadas com o próprio mundo do trabalho, que vem evoluindo e vem exigindo cada vez mais das pessoas essa qualificação. E os institutos têm no seu DNA, né, esse grande objetivo de estar preparando pessoas para esse mundo do trabalho atualizado. São desafios e que acabam sendo afetados diretamente pelas questões do orçamento, por exemplo, como eu comentava agora há pouco. Então, acreditamos que sim, que vai haver essa retomada do desenvolvimento econômico e junto nós vamos estar buscando contribuir com a qualificação dos nossos estudantes. Como falei, hoje a rede federal dos institutos federais, em torno de 1,5 milhão de estudantes todos os anos, né? Com cursos presenciais e à distância. Eu quero trazer também uma imagem, né, de uma situação que está começando a acontecer agora, que há muito tempo a gente não via, que é em relação a uma grande empresa estatal hoje nacional, que é a Petrobras. Nós, enquanto CONIF, estamos conversando com a Petrobras, porque fomos procurados por ela, exatamente para começarmos a fazer um planejamento de programa de cursos na qualificação na área de atuação da Petrobras, né, indo desde o óleo e gás, passando por outras frentes, né, e inclusive com a perspectiva da construção naval também. Então, existem bons ares, né? Claro que temos muitas coisas ainda para suplantar aí para que a retomada desse desenvolvimento aconteça, mas os institutos vão estar sempre prontos aí para contribuir nessas retomadas e poder ajudar a termos uma mão de obra qualificada e em condições de ajudar o país nesse desenvolvimento. E sobre este novo desafio, como vice-presidente de Relações Parlamentares do CONIF, este cargo também tem uma articulação política para a busca de emendas orçamentárias, reitor? Então, nós, agora recentemente, a 14 de fevereiro, estivemos sendo empossados com a nova diretoria do CONIF, e nessa função de vice-presidente de Relações Parlamentares, um dos nossos objetivos é exatamente estar estreitando cada vez mais a relação com o Parlamento, com a Câmara de Deputados e o Senado, no sentido de buscar, né, o apoio para aquelas nossas pautas que entendemos ser importantes. A questão orçamentária sempre é a pauta, né, mais recorrente, né, mas existem outras pautas, né, também, que a gente também vai tentar estar desenvolvendo junto aos parlamentares. Entre elas, alguns projetos de lei que são de interesse nosso para poderem avançar. Vou citar 2 exemplos. O primeiro é relativo a uma PEC que existe hoje dentro da Câmara de Deputados, com relação à obrigatoriedade da execução do orçamento previsto na área da educação e saúde. Ou seja, nós não ficaríamos mais sujeitos a determinados humores de governo com relação ao nosso orçamento, cortes, de bloqueios, ou seja, a PEC, em estando aprovada, ela seria obrigatória a execução do orçamento previsto na área de educação e saúde. O segundo projeto que também existe, que a gente quer tentar fazer com que possa andar um pouco mais rapidamente, é a criação de um fundo nacional de apoio à educação profissional e tecnológica. Então, são algumas frentes, né? A questão dos orçamentos, das emendas parlamentares também faz parte desse processo, e a gente, em conjunto com todos os reitores e reitoras que fazem parte do CONIF, fazemos essas frentes, né? Então, agora dia
14 de março, já teremos uma nova ação dentro do Congresso Nacional, onde iremos visitar os nossos deputados aí de todos os estados, né, e pedir esses apoios, então, aí para a gente poder dar conta de continuar crescendo, né, a nossa rede continuar crescendo, né, porque ainda temos muito que construir de infraestrutura, ainda temos muito ainda que receber pessoal dentro daquilo que estava previsto nessas implantações, e o apoio do parlamento sempre vai ser importante para isso. E a revisão do ensino médio, na sua avaliação, vai influenciar no currículo dos institutos federais? Os institutos federais, eles possuem o ensino médio integrado, que nós chamamos, ou seja, o ensino médio junto com o técnico. E ele tem já uma proposta bastante avançada já, e que no nosso entendimento atende muito o nosso estudante. Nosso entendimento é que ele está melhor que a própria reforma proposta do ensino médio, né? Porque ele, além das questões dos conhecimentos científicos, humanísticos, ele também traz a questão dos conhecimentos técnicos. A nossa experiência ao longo do ano tem mostrado a qualidade que os nossos estudantes têm apresentado, tanto em avaliações nacionais quanto internacionais. Essa diferença dessa qualidade que a nossa rede, que o estudante da nossa rede tem trazido. Por isso, então, nós fomos muito contra a reforma do ensino médio, porque entendemos que ela não resolveria os maiores problemas que o antigo ensino médio apresentava. Mas não fomos, né, ouvidos, vamos dizer assim, e a reforma veio, e hoje o CONIF ele se posiciona contra a reforma do ensino médio, e o que a gente vem tentando é mostrar isso ao Ministério da Educação, para que haja uma retomada de um diálogo e a gente possa buscar propor alterações. Claro que sabemos que isso também está na alçada do Conselho Nacional de Educação, o CNE, e que precisamos também buscar convencê-los, né? Nós tentamos isso ao longo do início da reforma, não tivemos esse êxito, mas o que nós mais tentamos nesse momento mostrar é que nós temos um projeto do ensino médio integrado que funciona, que tem dado resultados, e que ele pode ser sim uma forma, um modelo, não digo modelo, mas uma experiência que pode ser seguida e termos um ensino médio muito melhor do que hoje está posto. Eu, pessoalmente, tenho algumas questões pontuais sobre essa reforma, né? A primeira delas é um estudante com 11, 12 anos ter que escolher qual é a área de atuação que ela vai querer para o resto da sua, não digo da sua vida, mas da sua caminhada, é muito recente. Hoje, se a gente verificar, o próprio estudante do ensino de graduação, às vezes ele começa um curso, vai para outro, porque são muitas opções hoje, né? E então eu acho que é muito cedo ainda para o estudante fazer essa definição. Então é necessário ele ter um conhecimento mais abrangente das áreas do conhecimento. Bastante conhecimento também. Com certeza. Conhecimento geral. Fazer só um foco, né? Sim. Então eu acho que o ensino médio tem que dar essa possibilidade do estudante ter contato com os diversos conhecimentos, né, as áreas de conhecimento, e a partir daí poder começar a fazer as suas escolhas. E, acima de tudo, que o estudante tenha sempre autonomia do pensar, né? E uma autonomia do pensar tem que passar necessariamente por ter esse conhecimento das diversas áreas para poder fazer as suas aferições e poder fazer as suas conclusões e ter essa liberdade de decisão. Eu acho que esse é um grande objetivo que a gente tem que ter para o ensino médio e que são os nossos desafios. Os institutos procuram fazer isso através desse projeto. E é isso que nós estamos defendendo e também já levando ao novo Ministério da Educação essa proposta, né? E vamos ver que a gente consegue. Hoje, casualmente, no dia de hoje, já se fala uma sinalização por parte do Ministério da Educação de revisão da reforma do ensino médio, né? Então a gente quer aproveitar esse momento, né, novo aí para retomar essa discussão e poder ajudar naquilo que a gente já tem de experiência de caminhada do nosso ensino médio.
Certo. E, reitor, o que teria mais para considerar em relação aos institutos federais e este novo momento que vive o país? Os institutos federais, né, eles, surgem, né, no país, né, como um grande diferencial, né, um projeto novo e que ele não tem muito similar hoje no mundo, né, porque ele é uma instituição que começa com a educação básica, né, até com propostas de cursos fundamentais, que passa pelo ensino médio, que vai então para a graduação, para a pós-graduação, e aí o estudante pode fazer aquilo que a gente chama de verticalização do ensino. Pode começar fazendo um curso técnico na área de eletricidade, né, de eletrotécnica, por exemplo, e vai para a graduação e faz uma engenharia elétrica, e pode fazer um mestrado na área de eletricidade, pode fazer o seu doutorado dentro da mesma instituição. Claro que esse é um dos objetivos de quando se criou os institutos. Hoje, poucas áreas a gente está conseguindo fazer essa verticalização, porque não foi dada a continuidade, né, da expansão das nossas instituições. Hoje, eu tenho 14 campos no IFSU, mais de 20 mil estudantes. Dentro desses 14 campos, eu não tenho o quadro completo previsto de docentes técnico-administrativos até hoje, mesmo depois, nós vamos fazer 15 anos agora, né? Então, se tivéssemos essa verticalização, poderia ser muito mais efetiva. Então, esse é um dos objetivos. A outra questão da capilarização também dos institutos, né, de poder estar atendendo muito mais áreas, né. Eu participei da expansão lá em 2006, 2007, e fui contribuir na implantação de um campus em Passo Fundo. Lá não existia nenhuma unidade federal na área de educação. Quando a gente começava a divulgar na época, a principal pergunta que as pessoas faziam era: quanto tem que pagar? Porque elas não tinham acesso a esse tipo de possibilidade de uma educação profissional. E então, acho que isso, a expansão ajudou muito, e temos muito ainda que crescer e poder estar ainda espalhado pelo país como um todo. Então, mais uma vez, os institutos têm uma grande finalidade, podem contribuir muito mais com o país, né, nessa caminhada de desenvolvimento e de apoio para que as pessoas tenham uma educação diferenciada, de qualidade, né, e pública. E já garantindo também um mercado de trabalho. Que é muito importante, né? Não quer dizer, muitas vezes, que a pessoa fez o seu curso técnico, o seu curso superior, e foi trabalhar e vai passar o resto da vida naquela atividade, né? Então, mas é um ponto inicial para que a pessoa possa buscar a sua colocação no mundo do trabalho, ou possa, muitas vezes, almejar um posto melhor dentro da empresa ou da instituição onde ela está trabalhando, enfim, que a gente possa contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né? E sempre, né, trazendo assim muito fortemente a importância da educação como fator de transformação de vida, né? Parafraseando nosso mestre Paulo Freire, né, que a partir dessa transformação pessoal da pessoa pela educação, ela possa então aí pensar na transformação da sociedade como um todo, num mundo melhor para todos nós vivermos, né? Então, essa é a nossa grande crença, né, que é a educação o caminho, e a educação para nós, né, a educação profissional, mais efetivamente a nossa caminhada também. Certo. Reitora, a Durga Sindical agradece a sua participação aqui no nosso podcast. Vida longa aos institutos federais, e também parabéns aí por esse novo desafio como vice-presidente de Relações Parlamentares do CONIF. Obrigado, Simone. Agradeço a Durga por estar possibilitando estar aqui conversando um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre essa educação profissional e tecnológica, falar um pouquinho sobre essa caminhada, esse novo momento que nós vivemos no país, né? De muita esperança, de muito esperançar, e acreditamos aí que vamos ter, sim, logo em seguida, mais condições de poder desenvolver nossa caminhada de trabalho, né, no dia a dia. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todas e todos. Obrigada.